Fala galera, Escobal na área. Hoje é dia 18 de dezembro, pessoal. A gente está aí com a nossa turma da mentoria. Daqui a pouco eles devem estar chegando. Estou fazendo a aulinha um pouquinho mais cedo para a gente conversar um pouquinho sobre como foi a semana, como são as operações durante o período das férias, né, o período do recesso. Eu acredito que muitas pessoas querem entrar no mercado financeiro, querem começar a lucrar, mas não sabem como nem por onde, como fazer, tá? Então, falar sobre uma estratégia, a estratégia mais basiquinha para você que quer começar no mundo dos investimentos, que é uma estratégia de armadilhas, tá, pessoal? Entender o contexto da armadilha é entender que o preço ele nem sempre ele vai tomar uma direção, tá? Muitas vezes, principalmente se você é iniciante, tá? Você vai perceber que o preço ele se movimenta numa direção e aí ele trava naquele ponto, você tenta comprar ou vender, ele trava ali e ele vai buscar teu stop, né? Provavelmente você caiu em uma armadilha, tá? É justamente quando o preço toma uma velocidade, toma uma direção e aí costuma fazer movimentos meio estranhos. Ó, aqui em Manaus são 7 horas da manhã, faltou apenas uma hora para abrir o mercado, tá? E eu usei esses dois indicadores aqui, tá? Se você quiser instalar eles, ele é o PrioCoach, tá? PrioCoach ajuste. E aí tu instala ele normal, você vai bem aqui, ó. Clica do lado direito, inserir indicador. E aí tu vem aqui, ó. PrioCoach ajuste, ó, ou PrioCoach, não faz, tu bota inserir, aí ele vai ser inserido como uma linhazinha laranja. Aí tu edita a informação dele, e aí você vai colocar os valores máxima ou mínima do dia anterior, tá? Primeiro tu coloca ou a máxima, depois coloca a mínima, tá? E aí você coloca uma cor. Eu costumo utilizar cores vermelho para máxima e verde para mínima. Por quê? Porque eu acredito que máximas são bons pontos de venda e mínimas são bons pontos de compra, tá? Vai funcionar sempre? Não. Mas é uma ótima estratégia. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem identificá-las, tá? Se você ainda não conhece, o nome desse tipo de armadilha chama-se armadilha de day trade, tá? A gente não pode esquecer que, por exemplo, a gente está trabalhando com um tempo gráfico. Vamos botar um tempo gráfico aqui semanal, né? Tem um gráfico semanal, onde a gente vai ter as informações do gráfico. E se você vai operar um day trade, o tempo mais relevante para você é o tempo diário, concorda? Então, a gente pode entender que quando o mercado romper uma máxima ou uma mínima, ele costuma tomar uma direção, tá? Vamos dar um exemplo aqui desse começo de movimento. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas só para a gente começar a entender. Bota aqui em verde. A gente vê que essa máxima foi violada, e o preço vai andando para cima, concordam? Toda vez que o preço é violado, ele costuma andar para cima, na tendência de alta. Então, na tendência de baixa, os rompimentos de mínima vão andar para baixo, né? Rompimento de máxima vão andar para cima. Só que o mercado ele apresenta alguns padrões interessantes. Então, vamos colocar aqui essas máximas e mínimas e vou botar aqui no tempo de 15 minutos, tá? Então, a gente vai começar a entender que esses pontos são pontos críticos e de vez em quando eles vão dar para a gente uma oportunidade de interagir com o preço, tá? Então, eu vou começar daqui, estou vendo aqui vários deles. Vamos botar este dia aqui, vou começar por aqui, tá? Este dia aqui, dia 3 de maio. A linha verde no dia 3 de maio representa a mínima do dia anterior, que é o dia 2 de maio, tá? Então a gente vai começar a enxergar o mercado tomando uma direção para cima. Ó, ele vem aqui, abriu aqui, andou para cima, andou para baixo, andou para cima, fez o pullback, voltou para cima e aí ele vem e mergulha na mínima do dia anterior. E aí a gente consegue observar que ele tenta perfurar a região e deixa um candle comprador. Então, para os institucionais, a gente tem que entender que os caras tentaram mergulhar e já compraram. Tentaram mergulhar e já compraram. Então, eles vão fazer um movimento de retorno, porque aqui eles consideram um bom ponto para continuar o movimento para cima. E o que o mercado faz? Ele se movimenta 2 vezes o sinal para cima, tá?
duas vezes o sinal para cima, pelo menos, tá? Eu gosto de pegar o movimento até a máxima do dia anterior. Nessa vez não funcionou, não foi desse jeito, tá? Mas eu gosto de pegar o movimento desta forma. Compra na mínima e vende na máxima. Outro movimento desse que a gente pode observar foi esse aqui. A gente consegue enxergar que a máxima ela foi violada, mas ela não deu nenhum sinal de venda. Ela engolfou bem aqui, deu um pequeno sinal de venda. Se a pessoa acredita que esse movimento volta para baixo, conseguiria pegar o movimento até a mínima do dia anterior. Depois ele fez a mesma coisa, deu um sinal de compra. O stop evidentemente teria que ficar aqui abaixo da mínima e o preço volta a dançar lá para o outro lado, tá? Então esse é um setup de consolidação, né? Ou um setup de tendência num tempo muito maior. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente consegue ver que esta máxima ela foi superada, então não tem nada. Essa aqui também brigou, não teve resposta. Aqui a gente pode observar que houve um toque na mínima e logo depois ele voltou e foi para a máxima, tá? Então esses pontos eles vão ser pontos bem relevantes. Vamos ver se tem algum toque por aqui. Aqui tem uma perfeita. Tá? A gente consegue ver que essa aqui é a mínima do dia anterior, ou seja, vocês só vão precisar desse indicador, tá? Vocês não precisam nem pensar muito. Mínima do dia anterior, rompida, deixou um candle comprador, mostrando que o vendedor não tem mais força de continuar o movimento para baixo. Então a entrada estaria aqui na máxima, o stop na mínima, movimento pelo menos duas vezes o sinal para cima. Ou a máxima do dia anterior, como eu gosto de fazer o movimento completo. Eu gosto de buscar ele até o final. No caso, ele foi lá, tá? Vamos ver outro exemplo disso. Aqui não ativou porque não tocou, tá? Aqui a gente pode ver, eu não sei o que vai acontecer para frente, tá? Eu parei aqui. Mas aqui a gente consegue ver algo parecido com uma rejeição dessa região, tá? Fazendo um pivô de baixa, rompendo fundos. Então, na volta, tem venda neste ponto com stop na máxima. O alvo seria a mínima do dia anterior. Se vai lá, eu não sei. Mas eu teria feito esta operação. Vamos ver o que acontece? Nesse dia a gente teria sido estopado, tá? Teria sido estopado aqui. Como eu falei, não existe nenhuma estratégia 100%. Vamos ver, essa aqui não... Embora tenha sido uma venda muito bonita, o stop estaria muito caro para entrar. Vamos ver. Aqui nenhuma. Aqui também não deu nenhuma venda. Ó, como eu falei, o stop é muito caro para entrar. Não vale a pena. Aqui deu uma legal. Rompeu a região da máxima, deu um sinal de venda e no momento seguinte ele rompeu para baixo. Então o stop estaria na máxima, o alvo seria a mínima do dia anterior. Se chega lá, não sei, né? Mas você pode entrar, fazer uma parcial, tentar pegar 50% do movimento e por aí vai, né? Vamos ver até onde ele foi. Não chegou lá, mas chateou. Aqui a gente já viu que deu uma compra, né? Mínima do dia, deu um sinal de compra, rompeu aqui, tentava capturar duas vezes esse movimento para cima, meio que já teria ido, né? Mas eu gosto de fazer até o final do movimento. Vamos ver se ele vai lá. Não foi, mas pegou duas vezes o risco para cima, tá? Para quem gosta de 2 para 1, capturou. Eu provavelmente teria saído aqui, tá? Porque ele fez o movimento, botaria o stop na mínima, ele teria feito uma mínima aqui. Acho que dava para botar aqui, acreditando que o movimento continuaria, mas teria sido estopado. Mas é uma técnica muito simples, muito fácil de operar, tá? Aqui deu outro sinal de compra, mas provavelmente o dia acabou, né? Aqui a gente consegue ver que ele deu um sinal de compra, mas não ativou. Então aqui a gente não faz nada. Aqui deu uma compra. Aqui deu uma compra e não foi estopado. Não, aqui é a máxima, né? Aqui teria dado uma venda. Só que uma venda ruim. Tá? O sinal de venda seria esse, com stop na máxima, que ele deixou o alvo duas vezes o risco para baixo. Teria sido, no caso, o fechamento do gap, né? Vamos ver se ele foi lá. Não, chateou o dia todinho, tá? Então, o alvo seria
esse movimento para baixo, né? Não pegou nem os 100%, mas andou um pouquinho. Aqui teria sido uma venda e aconteceu a venda, né? Rompeu falso e começou a rejeitar a região. Não chegou a dar o movimento até a mínima, mas foi um movimento muito bonito, tá? Vamos continuar. Aqui deu uma perfeita, aqui deu uma perfeita. Tocou na máxima, rejeitou no rompimento, 2 vezes o risco para baixo. Tá? É um setup muito simples, muito simples. Você não precisa nem entender muito o mercado financeiro para conseguir capturar esses movimentos. Eu gosto de sinais assim. Ó, aqui a gente consegue enxergar que deu uma compra bem aqui. Vai demorar um pouquinho de tempo de tela para vocês entenderem, né? Rompeu uma mínima, voltou, deu uma entrada. Eu teria entrado neste ponto com o risco 2 vezes para cima. Na verdade, não teria entrado porque o mercado estaria brigando muito aqui em cima, tá? Mas o sinal teria sido esse. Teria dado 100%? Não. Nem teria sido estopado também. O mercado nesse dia teria chateado. No dia seguinte teria dado alvo. Aqui deu uma armadilha perfeita. Rompeu máxima, deu sinal de venda, stop na máxima. O alvo, pelo menos até a mínima do outro dia. Perfeita a entrada. Depois rejeitou, foi embora. Aqui também um sinal perfeito, tá? Ou seja, tem dia que não dá, tem dia que simplesmente não aparece sinal. Isso funciona só em índice futuro? Não. Funciona em ações, funciona no dólar. Vamos botar o dólar aqui, WDO Fut. Que a gente consegue enxergar, ó. Vamos ver. Só está dando ao contrário o sinal. Aqui deu um, perfeito. 2 vezes o risco para cima. Aqui teria sido venda, mas ele não deu sinal de venda, né? Então aqui teria sido uma compra, teria sido estopado aqui. Aqui também teria dado uma compra, mas andou, né? Teria sido estopado, mas no momento seguinte ele teria dado outra compra. Qual é o melhor tempo gráfico? Aqui deu um perfeito também, ó. Rompeu máxima, imediatamente rompe a mínima, risco 2 vezes para baixo. Ou a mínima do dia anterior. Aqui também é perfeito. Ponto da compra, sinal de compra, rompimento, risco 2 vezes para cima ou a máxima do dia anterior. Aqui teria dado uma venda, mas deu errado, tá? Então tem dias que não vai funcionar. Aqui deu uma venda, não deu alvo, tá? Mas é um setup muito legal. Vamos botar Petrobras? Vamos ver. Aqui deu um sinal de compra, mas não andou no dia, né? Nem teria sido estopado. Teria dado uma compra, o alvo foi no dia seguinte. O lado bom das ações é essa, né? Que você vai conseguir se posicionar. Aqui deu uma compra, teria sido estopado no primeiro momento, mas no segundo momento ele teria ido para o alvo, tá? Então teriam sido 2 compras muito bonitas. Aqui teria dado uma venda, mas também não teria se concretizado no primeiro momento, teria ido no segundo dia, talvez até no terceiro dia no alvo. Aqui também deu uma venda, mas não chegou no alvo lá embaixo, mas eu acho que foi um risco de 1 para 1 aqui. O ideal é você fazer uma parcial, né? Aqui teria dado uma compra neste ponto. O risco 2 vezes para cima foi alcançado somente no dia seguinte, tá? Mas não teria sido estopado. Então, pessoal, essa é uma estratégia simples e fácil de operar, tá? Se vocês querem operar um setup simples, procurem armadilhas de day trade, tá? Armadilhas de day trade é um setup muito simples, eu adoro elas. Quando elas acontecem, movimentos como esse aqui, ó, é um movimento muito violento, é muito característico que o preço vai se movimentar. Então aproveite, tá? Aproveite, não tenha medo. Então é isso, pessoal. Para quem não está sabendo, a gente está aí com o churrasco dos traders aqui na cidade de Manaus. Se quiser participar, entre em contato comigo, vai ser agora na quinta-feira, tá certo? Então vamos nessa, é só o começo.